Noite, FTU, para você que acompanha o Clube da Leitura, estamos com a tia Nath. Boa noite, tia Paty. Boa noite. Não sei quando a gente vai deixar de ser tia, mas tudo bem. Bom, nós estamos hoje em Mateus 5, vamos começar a partir do versículo 13. Presta atenção, compartilha, deixa aí de fazer outras coisas enquanto você está assistindo. E se você vai assistir depois, deixa o seu comentário. Quase ninguém deixa comentário. Verdade. Quando Quase ninguém. entro lá para ver o comentário, tá lá, cadê a tia Adriana? Por favor. Tia Adriana tá aí, Minas Gerais, beijinho para você, tá? Sempre bem-vinda, sempre ela tá aí também no FTU ajudando. E você precisa escutar com muita atenção o que vai ser falado hoje. Isso aqui depende da tua salvação. Então, presta bastante atenção no que Deus preparou para você hoje, tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente começar? Feche seus olhos aí, junta com seus amigos, dá a mão aí para a pessoa que está do seu lado. Dá a mão aqui, Nath. A gente vai se conectar com Deus agora. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos revelou o teu santo nome, que está sobre todos os nomes, e nos deu, Pai, o poder de nos tornarmos teus filhos. Eu te peço que essa palavra que é viva e eficaz, que jamais falha, que ninguém pode mudar, que ela venha produzir o efeito dentro desse adolescente, hoje ainda, meu Pai, que venha ser para testemunho e para a glória do teu nome. Vem, meu Pai, abrir o nosso entendimento agora, para que mude o nosso pensamento ao nosso respeito, a respeito do nosso próximo, e também para que nós venhamos a te conhecer a cada dia mais. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Então vamos começar? Bom, primeira coisa, a partir de agora, desse versículo, na outra versão, quando a gente pega uma outra Bíblia, uma outra linguagem, primeiro que está escrito em cima é: o discípulo é o sal da terra. Então, essa palavra aqui não é para qualquer pessoa. É especificamente para o discípulo. E o que o discípulo faz? O que vocês acham? Começa, já sabe que eu gosto de perguntar. Então, o que é um discípulo? Fala aí, o pessoal que está assistindo, vocês são aqui do templo. O que significa discípulo? Um aprendiz. Muito bem. Servir? Também. Mas tem uma característica assim que é bem marcante do discípulo. Pregar a palavra? Faz parte. Mais ou menos. Seguidor e discípulo tem uma diferença. Tá? O seguidor, ele pode parar de seguir. O discípulo, ele não é só um seguidor, ele tem algo a mais aí. Quando você decide ser discípulo de alguém, deve honra, obediência e principalmente tem uma característica marcante. Um exemplo, quando o Senhor Jesus foi morto, os discípulos se dispersaram, né? Cada um foi para um lado, mas tinha algo bem marcante, que as pessoas que viam e ouviam sabiam que ele seguia Jesus. Sem eles falarem, ele não precisava chegar e falar assim: eu sou discípulo de Jesus. As pessoas já reconheciam eles como discípulo. Por quê que isso acontecia? Caráter, mas assim, normalmente só de você falar, a pessoa não está vendo seu caráter. Né? Atitude, a maneira de vestir, de se comportar e a maneira de falar. Quer dizer, é algo muito marcante. Porque o discípulo, ele vai copiar o mestre dele. Ele vai aprender, ele vai ter as mesmas características da pessoa que ele está seguindo. Então fica aí a dica para você que segue um monte de gente, você faz um monte de coisa, você tem até obsessão por uma pessoa, às vezes por um Zé Mané da Silva, mas você ainda não decidiu ser discípulo de Jesus. E você não tem essa característica ainda, mas a partir de hoje você vai entender o que Jesus está falando aqui dos discípulos. Então, começa aí, Nádia. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Que comparação, né? Jesus compara a gente com sal. Pois é. Então, vou continuar aqui só para a gente
continuar. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então tá lá, olha só. Primeira coisa, para que serve o sal? Salgar, conservar. Salgar o quê? Comida. Temperar também. Aqui está falando de sal, está falando de sabor, né? E está falando quando o sal não presta. Quando o sal já não serve mais. Então, tem três coisas aqui importantes. O sal, se você for pesquisar, você vai entender que o sal é vital, é algo assim, não é uma coisa que você pode deixar de comer, de repente você decide assim, eu nunca mais vou comer sal na minha vida, você vai morrer. Então, é algo fundamental para o nosso corpo. Você começa a secar, você começa a definhar se você não come o sal, se você não ingere. Mas não é só aquele sal que a gente conhece lá, que vem do mar, que vem lá do monte do Himalaia, mas chega aqui já virou outra coisa. Estou indo lá na floresta e voltando. Não é um sal falso, tá? O sal verdadeiro, ele tem essas propriedades de fazer bem para o nosso organismo, fazer os nossos órgãos funcionarem. Então, ele é que controla a pressão, ele que controla a entrada de um monte de minerais nas nossas células, que controla o batimento cardíaco, porque se a pessoa também come muito sal e exagera, a pressão vai subir, ela pode ter até um ataque cardíaco. Então, ele é muito importante, mas veja que ele tem que estar na dose certa, tem que estar equilibrado. Não pode ser uma pessoa, como a Bíblia já nos fala também, muito excessivamente justa. Ele tem que ser justo. Como assim, 2 pitadas por dia é o necessário para você sobreviver. Ninguém come só 2 pitadas de sal por dia, né? Mas vários alimentos também já têm sal e a gente nem sabe disso. Mas Deus já criou no próprio alimento a quantidade que a gente precisa de sal. Então, o sal dá o sabor, o sal dá a vida. E uma coisa interessante, quando você está comendo, é o sal que fala no seu cérebro. Aquela sensação que você está cheio, que chama saciedade, você está assim satisfeito. Não preciso comer mais. Tem gente que exagera porque está com gula mesmo, quer comer tudo e não deixar por mão. Mas o sal tem essa função interessante. Ele dá a sensação de satisfação. Olha quanta coisa o sal faz. Não deixa apodrecer o alimento. Antigamente não tinha geladeira. Como que as pessoas conservavam o alimento? No sal. O sal deixa ali, não deixa apodrecer, ele mata as bactérias, ele e conserva por mais tempo as propriedades daquele alimento que fazem bem. E para ver que tudo com Deus é equilíbrio, né? Então, o sal, ele diz, vós sois o sal da terra, mas você não pode também ser demais. Então, mesma coisa se a gente for pesquisar, tudo a Bíblia fala que a gente tem que ter equilíbrio. Você não pode ser demasiadamente justo. Então, Deus dá pra gente o ensinamento dele, mas ele diz assim, você tem que ser equilibrado. Você vai ser o sal dessa terra, mas não é para você ser demais. Você vai ter um objetivo, você vai ter uma missão. E nós, como discípulos dele, nós tendo aprendido o que ele tem ensinado para a gente vai saber passar isso para as outras pessoas da mesma maneira como ele passou. De uma maneira justa, de uma maneira equilibrada. Quem queria ouvir ele estava ali. Quem não queria, não obrigava. Não obrigava. Então, esse mandamento que ele está dizendo para a gente, vós sois o sal da terra. Aí você, talvez aí da sua cabeça tá voando assim, mas sal, tá bom, mas o que eu tenho que fazer? O sal. Eu estava pensando assim, né? Eu falo, meu Deus, que comparação, sal. Mas se você come uma comida sem sal, parece que você não comeu. Justamente isso que a Dona Paty está falando. Essa sensação que você tem de saciedade não existe. Parece que você fica assim, até triste. Eu, quando como uma comida sem graça, eu fico até triste. Puxa, que decepção. E eu imagino Deus olhando para a terra e vendo assim, porque nós fomos criados para glorificar a Deus. Então, se uma pessoa não está glorificando a Deus, ele olha e ele diz assim, não estou satisfeito.
triste. Porque tem, não sei se vocês já ouviram uma expressão que fala que pessoa sem sal. Já ouviu alguma vez? Essa pessoa é sem sal. O que significa? Nunca ouviram? Sem graça. É isso que a Nath está falando. Uma pessoa assim, sem sabor. Não faz diferença nenhuma. Se ela tá, se ela não tá. A gente pergunta, não responde, sabe? Então, é essencial isso, porque quando eu penso assim na comida, quando você joga o sal, parece que desperta. Desperta tudo de bom que já tinha ali. Mas sem o sal parece que estava morto. Pode ser a melhor comida. Você está ali comendo, não sei, o que vocês gostam de comer? Sim. Carne. Carne sem sal. Imagina. A carne sem sal é sem graça. Então tem até aquele que joga assim na pitadinha. Na carne, quando termina de fazer, tem que jogar ali para realçar. Então, parece que naquele momento ela desperta. Estava dormindo, aí o sabor vem. Que delícia! E Deus quer que a gente seja assim. Ele quer que a gente tenha esse sabor. E quando a gente conhece a Deus, quando a gente começa a seguir o Senhor Jesus, quando a gente nasce de Deus, é exatamente isso que acontece. Você estava ali, aquela pessoa sem graça, sem vida, sabe? Cinza. Aí, de repente, vem que a gente vai falar logo depois aqui. Logo no próximo capítulo aqui, é exatamente o que o Senhor Jesus fala. E outra coisa interessante, quando você come algo que tem sal, não dá sede? Logo você tem que beber água, você tem que tomar alguma coisa? Pipoca, principalmente, que é aquele monte de casca aí que tem que tomar água mesmo. Mas, além disso, além de tudo isso que a gente está falando do sal, ele gera sede na pessoa. Quer dizer, a gente não é a água. Jesus não falou, você é a água. Não. Em nenhum momento ele falou que a gente é água. Ele falou que a gente é sal e ele é a água. É verdade. Ele é a água que mata a sede, Sim. né? Ele é a fonte de água viva. Então, assim, é interessante como Deus fala com a gente e ele dá símbolos pra gente para que a gente entenda. Como a gente pode ver, Deus é tão misericordioso que ele quer que você entenda. Muita gente diz assim, eu pego a Bíblia e eu não entendo. Mas Deus, ele vem, ele coloca detalhes, ele faz comparações que talvez você diga assim, não faz sentido. Mas quando a gente para pensar e meditar, você vê, nossa, faz todo sentido. Talvez vocês nunca tinham pensado, talvez até tivessem lido esse versículo, mas nunca tinham pensado dessa forma a respeito do sal. E que você pode ser esse sal, você pode despertar nas outras pessoas também esse sabor, porque é isso que o discípulo faz também. O discípulo não é só para ele. Então, ele também, se você coloca um pouquinho de sal numa parte da panela da sua comida, vai espalhar também para o resto do alimento. E você também pode também espalhar esse sabor para as outras pessoas. Quer dizer, se você não para, a gente o que está falando aqui não é de repente assim, não, eu paro, eu leio, eu quero entender o que Deus está falando aqui. Por que Jesus está me chamando de sal? Por que a gente ainda está nesse mundo? Aqui está a resposta. Quer dizer, quando a gente sair desse mundo, tudo vai ficar sem sabor, tudo vai apodrecer, tudo vai ficar sem graça. Porque a única coisa boa que ainda tem nesse mundo é o Espírito de Deus. Então aqui está a resposta. Quando ele continua aqui, ele fala aqui. Se ele é insípido, aí é aquela palavra difícil, né, que a gente estava falando, e que é insípido. Pensa aí na raiz da palavra, insípido. O que vem na sua cabeça? Sem gosto, sem graça, é o sem sal. Quer dizer, o sal que perdeu o sabor. Se ele perdeu o sabor, ele perdeu a função dele. É como o médico que vira jardineiro. Ele estudou lá 10 anos da vida dele, e de repente ele fala assim, eu quero ser jardineiro. Ele perdeu a função dele. Sim. Ele perdeu a razão de ser médico. É a mesma coisa. Se o sal não tem sabor, se ele não tem todas essas características que a gente está falando aqui, para que ele vai servir? Aí o próprio Jesus responde. Para que ele vai servir então? Para nada mais presta. Olha que palavra forte. Imaginou só... Estou pensando em espanhol. Calma aí, deixa eu voltar. Imagine alguém chegar para você e falar, você não presta. Como você vai se sentir?
É legal você ouvir isso? Você não presta? Oh, é como dar um murro na sua cara. Mas se eu não sirvo para aquilo que eu fui chamado, ele está falando para os discípulos, lembra disso. Se eu não sirvo para dar sabor, para gerar sede, para conservar o que ainda tem de bom aqui na terra, para que eu vou servir? Lá vem a resposta de novo, tapa na cara. Pô, fase 2, para ser lançado fora, quer dizer, você não vai ficar no meio, então, daqueles que estão dando sabor, que estão salgando, que estão fazendo a função dele. E além de ser jogado lá fora, você vai ser pisado pelos homens. E é isso que acontece com quem se afasta de Deus, né? Pisado, é humilhado pelas outras pessoas, é humilhado pelo próprio diabo, que ele vem e faz questão de esfregar na sua cara, assim, você estava lá na igreja e você fez uma coisa errada e agora você vai colher. E às vezes esse pensamento de culpa que você tem dentro de você é o diabo querendo pisar em você. É o diabo que ele vem porque ele não deixa barato. É isso aqui que ele quer que aconteça. Ele quer que você seja lançado fora e ele quer te humilhar. Mas Deus, ele pode restaurar esse sabor em você. Não está perdido, mas só depende de você, depende de uma atitude sua. Porque não é Deus que te humilha que vai pisar em você. Não é ele. Ele diz o quê? Que você precisa ter sabor. Porque se você não tiver, isso vai acontecer com você. Então, talvez você diga assim, eu preciso restaurar meu sabor. Eu preciso deixar de ser insípido. E você se volta para Deus com relação a isso. E Deus, ele vai te acolher. E aí o diabo não vai ter mais vez na sua vida. Quer dizer, no reino de Deus não tem como eu ser mais ou menos. Não tem como eu ser um salzinho assim, que às vezes salga, às vezes não salga. Não. Ou é ou não é. Com Deus é assim. Deus não aceita mais ou menos, Deus não aceita uma oferta que é dada para ele de qualquer jeito. Deus é Deus. Ele diz, a gente falou na outra semana, eu sou o que sou. Ele não precisa dar explicação. Ele não precisa ficar ali provando quem ele é. Ele é e pronto. Então aqui ele está dizendo, você quer ser o meu discípulo? Você tem que dar sabor. Quer dizer, você tem que assumir quem você é, o seu papel. O seu papel de fazer a diferença, de salgar. De salgar. Você não pode ser lá um sonso da vida. Vocês entendem o que é sonso? Hoje eu estou pensando muito assim, em outra língua. Calma. Então vamos lá. O que ele está dando aqui a entender? O que servia esse sal? Aí a gente lembra lá dos sacerdotes. Vamos lá para o templo agora. O que os sacerdotes faziam quando o sal perdia o sabor? Talvez você nunca viu um sal perder o sabor. Alguém já viu sal que não salga? Já aconteceu na sua casa? Não? Ele perdia a função dele. O sal, então, pode perder o sabor. Isso acontece, de verdade. Já viu? Aqui em São Paulo não neva. No Brasil, só lá no sul do Brasil que cai neve. Mas quando tem neve, o que acontece? Tem que ir jogar sal lá no chão para derreter a neve para as pessoas poderem passar. Então, quem vai passar em cima daquele sal? Caminhão, tênis sujo, cachorro vai fazer pipi lá. É isso que ele está dizendo. Vai servir para uma função que não era sua e agora você vai ser massacrado, vai ser humilhado. Como a Nath falou, é o que mais o diabo quer fazer. O diabo quer fazer de você uma pessoa que não serve nem para o mundo, nem para Deus. Aí você está na igreja, você está no FTU, você está aí cantando, você está dançando, você está ensaiando, você está com a camisetinha do FTU, mas você não tem sabor, é isso que vai começar a acontecer com você. Você começa a ser pisado. É o que mais o diabo tem prazer. Que ele vai diante de Deus e fala, olha lá, tá dizendo que é do FTU, tá lá assistindo lá a live da Tia Pati. Tá lá assistindo, vai lá e deixa o comentário. Mas se não tem sabor, o diabo vai te pisar. Então eles retiravam aquilo lá, porque dizer, não vai ocupar espaço então no meio do que está salgando. Não, eu vou te tirar daqui e você vai ficar lá. Sem função nenhuma, vai ser pisado. Quantas pessoas estão desse jeito? É triste, mas é uma realidade que Jesus está falando, desperta, eu te chamei para você dar sabor. Lá na sua escola está um desastre.
Lá tá todo mundo lá desesperado. E às vezes você é a única pessoa que tá lá, que tá escutando o que você tá escutando agora. Só que chega lá, você quer ser isso aí. Vou fingir que eu não sou sal, sou açúcar. Prefere ser aceito pelas outras pessoas, pelos amigos, do que ser aceito por Deus como um discípulo. Então você deixa, é uma decisão que você tem que fazer e é uma decisão diariamente que você tem que tomar. Então você tem oportunidade, você sabe a verdade, você conhece. Nenhum de vocês que estão aqui pode dizer assim, eu não sei da palavra de Deus, porque aqui agora a gente está apresentando para vocês. Então, você tem que tomar essa decisão. Eu quero ser um discípulo de Jesus, porque ele estava falando aqui das bem-aventuranças, ele estava mostrando o que ele era e dizendo para as pessoas, olha, se você for assim, você vai ter uma recompensa. E agora ele está dizendo para vocês, os discípulos, esses que ouviram, que aceitaram as bem-aventuranças, vocês são o sal da terra, mas se você não tiver sabor, você vai sair fora. Então, se você quer ter e espalhar esse sabor, Deus está querendo te usar. E Ele está te dando tudo que você precisa para isso. Não precisam de palavras bonitas, não precisa você ter a Bíblia toda decorada, mas se você tiver esse Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, onde você for, você vai conseguir espalhar esse sabor. E quantos, Nath, tiveram no FTU ou vieram da EBI e tem essa curiosidade? Eu quero conhecer o mundo, o mundo está me atraindo, são tantas coisas legais, parece que tem tanto brilho, e aquele grupo lá que eu amo, e aquele artista, tudo sem graça, tudo sem sal. Tudo sem sal. Tudo sem sal. Logo passa, aí você gosta de outra coisa, de repente muda a moda, aí já não tem mais os coreaninhos, já tudo quer agora voltar a reverter a cirurgia, não quero mais ser coreano. É assim o mundo. Tudo passa, tudo está sendo lá pisado, massacrado. E você não precisa passar por isso. Você não precisa voltar tudo pisoteado. Você já imagina a cena, você ser ali massacrado, atropelado por uma manada de elefante? É esse o sal que está lá no chão sem sabor. Vai ser pisado, aí volta todo machucado, tudo marcado, cheio de cicatriz. Não estou falando só físico, não. É da sua alma. Que é pior, né? Pior, e muitos nem voltam. Então você não precisa passar por isso, você não precisa perder o seu sabor. Quando você está escutando a gente aqui, a gente crê que está gerando essa sede. E muitos têm dado ouvidos, graças a Deus. Muitos estão lá deixando todo esse lixo do mundo e querem ter o sabor de Deus na vida deles, que é a vida. Sem Deus você não tem vida. Sem sabor, você é uma pessoa morta, sem graça. Pode até que te achem não vou falar a palavra não, mas o que faz gracinha lá na sua sala. Lá você é super divertido. Ninguém sabe, sua mãe não sabe, você fala um monte de palavrão, fala um monte de piada indecente. Mas quanto tempo dura essa suposta alegria ali? Logo você tem que fazer outra palhaçada, eu acabei falando, depois coisa pior, depois você começa a fazer coisas que você nunca imaginou fazer só para chamar atenção. Só para ter um minuto de atenção das pessoas. O sal não precisa desse minuto de atenção. Ele é o sal. Ele faz lá a função dele, gera vida na pessoa. Deus quer fazer isso com você. Então vamos seguir aqui. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Outra comparação que Deus faz aqui, para que a gente entenda. A luz. Como é que eu posso esconder a luz? Você consegue esconder a luz? Consegue? Geralmente, onde a gente coloca uma lâmpada? No teto? Mas por que no teto? Porque é um local alto,
onde a luz vai pegar todo o ambiente. Não é por isso? Alguém quer esconder a luz? Não, ninguém quer colocar uma lâmpada debaixo da cama. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Vós sois a luz do mundo, porque a luz, ela não pode ser escondida. Uhum. E se você for essa luz de Jesus, você vai resplandecer aonde você for. E mesmo se as pessoas quiserem apagar a sua luz, elas não vão conseguir apagar a sua luz. Elas não vão conseguir. Então, a luz, Deus está te colocando em uma posição. Percebe, presta atenção. Deus sempre te coloca numa posição, numa oportunidade para você falar dele. Ele sempre te coloca numa oportunidade para você falar dele. Agora a pergunta é: você aproveita a oportunidade e fala, ou você está tentando apagar essa luz de Jesus? É interessante que naquela época, você tem que se transportar lá para a época de Jesus, não existia lâmpada como a gente está aqui agora. Não existia luz elétrica, não existia eletricidade. A luz era gerada pelo fogo e pelo azeite. Presta atenção. Olha só que bacana. Olha que forte. Jesus primeiro falou do sal, agora ele está falando do fogo e do azeite. O que representa o fogo e o azeite? Você sabe? Alguém sabe? Cri, cri, cri. O que é o fogo? O que é o azeite? Vocês nunca fizeram tour aqui no templo, né? Nunca fizeram. Não. Em Sibéria. O que representa lá o azeite? Queimando lá no candelabro. Gente, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele é o fogo que vem e arde dentro da gente. O azeite é a representação do Espírito Santo. Então, quando ele está aqui comparando agora, ele segue falando com os discípulos. Aí ele está falando, vós sois a luz do mundo. Só que em outro lugar, Jesus fala assim, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele está falando acerca dele mesmo, a respeito dele. Em outro versículo, lá em João 8,12, ele fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Em nenhum momento ele falou, eu sou o sal. Ele não falou, eu sou o sal da terra. Ele falou, vós sois, ó a aula de português, vós sois o sal da terra. Você é o sal. Ele não falou, eu sou o sal. Ele falou, eu sou a água da vida. Agora aqui ele está colocando a gente no mesmo lugar e na mesma função que ele estava fazendo aqui na terra. Quer dizer, o nível já subiu agora. Agora ele está falando, a sua responsabilidade é a de brilhar como eu brilhei aqui, de fazer a diferença, de chamar a atenção, porque a luz, ela tá ali brilhando, imagina o foguinho lá queimando, todo mundo está olhando para aquela luz. É a única referência que tem na escuridão. E outra coisa interessante que as meninas da school já sabem, que eu contei para elas. Sabia que escuridão não existe? Você lembra, Isabela? Falei para vocês que as trevas não existem. Escuridão, muito bem, fala mais alto, pessoal ouvir. É a falta de luz, quer dizer, as trevas é uma mentira. Não existe trevas, não existe escuridão. Quando o ambiente está escuro é porque não tem luz, mas aquilo lá não existe. Quando chega a luz, acabou. Então, qual é a única coisa que existe? A luz. Claro que tudo que é escuro está ligado com o diabo, né? Ele que veio aqui e trouxe o caos na terra. Deus não gera caos, Deus não gera trevas. Por isso que as trevas não existem. É pura mentira do diabo. Quando ele coloca lá a escuridão dentro da pessoa, ele simplesmente está tirando a luz, está afastando ela da luz. Mas não é que a luz não existe. A luz existiu, existe e sempre vai existir. Porque Deus é a luz. Ele acabou de falar aqui. E tem aquele ditado, né, que diz assim, tem sempre uma luz no fim do túnel. E não deixa de ser verdade. Não importa em quão escuro você acha que você está, na escuridão que tem dentro de você, a luz ela continua ali. Agora, se você não está vendo essa luz ainda, é porque você está distante dela. Mas se você se aproximar,
essa luz vai continuar cada vez mais brilhante, até chegar ao ponto que você vai se tornar a própria luz. Mas isso depende se você está próximo ou você está distante dessa luz. Porque é isso que vai determinar se você vai estar na escuridão. Como a gente está falando aqui. A escuridão é uma mentira do diabo que ele coloca para você dizer assim, não existe Deus. Não existe Deus. Mas essa é a pior mentira de todas, porque Deus ele está ali, ele está te chamando, ele está querendo te tirar dessas trevas, dessa escuridão. Mas aí cabe você a decisão. De novo, mais uma vez. E a partir do momento que a pessoa se aproxima de Deus, a escuridão já vai embora. Não tem como ela ficar. Não tem como, se você pode estar aqui, se apagar todas as luzes aqui, de repente ficou escuro, acabou a luz. Se tiver um ponto de luz, já não existe escuridão. Você vai olhar para a luz e ela vai acabar com as trevas. Né? Olha só que legal. E interessante que ele fala que agora a luz que está pensando que pode se esconder. É o que a gente acabou de falar, são os agentes secretos em vários locais. Quem sabe lá na sua escola você é um deles, você é um 007, um agente secreto lá. Aí quando a gente chega aí na sua escola, você chega pertinho da gente e fala assim, eu também sou do FTU. Mas você fala baixinho, não me mostra que não. Não tem como você fazer isso. Voltando, é ou não é? Não tem como, ele falou aqui, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Já viu uma cidade construída lá no alto da montanha? E as luzes estão acesas, de longe você vê. Por isso que Davi agora quer conquistar Jebus. Você que está acompanhando aí a série Reis, está vendo que ele quer conquistar, que é Jerusalém, né? Futuramente vai se chamar Jerusalém, que é a cidade da luz. Olha só. Olha só que legal. Quer dizer, por que ele quer? Porque é estratégica. Ela está em cima do monte. E é cercada por outros. Ela é protegida, mas não tem como esconder Jerusalém. Um dia você vai chegar lá, tá? Se der tempo, Jesus não voltar antes, você vai conhecer e vai entender o que eu estou falando. Mas hoje, você é essa cidade. Você é a cidade onde vão vir outras pessoas para habitar no mesmo lugar que você está, que é aqui, na casa de Deus. E às vezes você quer ficar se escondendo. Você tem medo de se mostrar. Se você recebeu a luz, você está brilhando. Não tenha medo das trevas. Não queira lá ser um agente secreto, não. Não tem como você se esconder. Aliás, é a primeira característica de quando a gente recebe o Espírito Santo. Foi algo assim imediato que aconteceu na minha vida. E eu posso falar com você sobre isso. Por exemplo, antes eu não gostava de conversar com ninguém. Não falava com ninguém, não tinha amiga. Eu estou aqui falando, não deixar falar. Mas não é questão de falar. É porque você agora não quer se esconder mais. Eu não tenho mais vergonha. Antes era vergonha, timidez, insegurança. Eu não acreditava em mim mesma. Mas quando vem a luz e Deus me mostra quem eu sou, não tem como eu me esconder. Eu não vou negar que essa luz está em mim. Eu quero brilhar, eu quero que as pessoas vejam não a mim. Eu quero que elas vejam a luz que me iluminou, que me mostrou a verdade sobre mim mesma, sobre todas as coisas. Então a gente olha com outros olhos, a gente tem um olhar diferente com as pessoas, a gente tem um olhar diferente com tudo que está acontecendo à nossa volta. Essa cidade no alto está ali à vista. E quem olhar vai ver a diferença da cidade que está escondidinha lá no abismo. Ninguém vê, nem sabe que existe, né? Sim. E a gente, quando a gente é essa luz, a gente não quer brilhar. A Nathalie vai brilhar agora. Não é mais por esse objetivo. Porque quando você está se escondendo porque você tem uma vergonha a respeito de você mesmo. Mas quando a luz vem sobre você, você não quer mostrar, você não é, agora eu me acho capaz de fazer alguma coisa. Não, é porque você quer mostrar e refletir o Senhor Jesus. Você vai ser o discípulo dele. Porque quando você falar, você vai falar como ele falava. Você vai falar sobre os assuntos que ele falava. Então, o que vai estar dentro de você, quando você é essa luz, é o que Deus quer. Então, isso vai sair, isso vai resplandecer para as outras pessoas, para elas verem também.
Então, não é algo que você vai falar sobre você, sobre as suas qualidades, o quanto você é top, o quanto você sabe fazer isso ou aquilo, mas é o quanto Deus tem feito na sua vida e o quanto Ele pode fazer na vida daquelas outras pessoas também. Então, isso tem que ser um sentimento, um desejo seu de resplandecer essa luz para Ele, para glorificar o nome dEle. Porque é Ele que vai ser honrado quando você faz isso. E você se sente tão bem, porque você percebe, Deus se agradou de mim aqui. Sim. E aí, quando ele fala, eu não vou... Olha como Deus é inteligente, olha como a sabedoria está nele. Ele falou assim, eu não vou acender uma candeia é aquela como se fosse uma lamparina de barro que é o que fornecia a luz naquela época. Se enchia de azeite, lá no tour também você vê isso, se enchia de azeite, acendia o fogo, você ia com ela na mão. Então eu não vou acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. O que é alqueire? É como se fosse uma montanha de grãos. São mais ou menos uma medida de 9 litros, 2 sacos de arroz hoje em dia, de 5 quilos. Então eu não vou acender algo para colocar lá por baixo. Não tem sentido. Deus não vai dar o Espírito Santo para quem não quer brilhar, para quem não quer servir a Ele, quem está buscando luz própria, quem está querendo mostrar o próprio nome, quem quer se fazer famoso. Ele não vai acender você para isso. Ele não vai acender você para você ficar lá embaixo do monte de coisa. Quer dizer, aquilo lá na época era o que tinha valor para eles, né? O que quer dizer isso aqui? Algo material. Então ele não vai te dar o Espírito Santo para você buscar as coisas desse mundo. Não, é para você estar no alto, aqui, no velador. No velador, quer dizer, você está acima das coisas desse mundo, está acima dos interesses desse mundo, de tudo que as pessoas pensam que é a riqueza. E dá a luz a todos que estão na casa. Não é só para mim, é o que você acabou de falar. Não é para mim. É para que as pessoas vejam a Deus em mim. E para terminar, ele fala, assim resplandeça, quer dizer, dessa forma, como eu estou dizendo, que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Que obras são essas? Para a gente terminar aqui. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, não você, hein? Não é para você te jogar para cima e falar lá, Renan, Renan. Meu Deus, não. Não é isso. O que são essas obras? O que vocês acham que são boas obras? Atitudes, mais. Seu jeito? Vencer as guerras? O que mais? Melissa, acorda. O que são boas obras, gente? Que você faz correto. Então, só quero que você entenda a diferença. Não está falando para eu ir lá e ser... Esquece, deleta, volta aqui. Não é para eu ir lá e só fazer caridade para as pessoas. Não é somente eu ir lá e fazer uma boa ação. Isso aí, várias pessoas fazem. Várias pessoas trocam de país, vai lá para a África, né? Você morou lá, você sabe disso. Sim. Tem um monte de ONG, pessoa famosa, artista famoso que vai lá, adota um monte de criança. Não é que isso é errado, mas não é só essa obra que ele está falando. Porque essa aí outras pessoas sem luz fazem. Sim. E assim, às vezes nem faz com a intenção de realmente fazer o bem. Faz com a intenção de ganhar status, né? Como eu sou boazinha. Então, essas boas obras que Deus fala pra gente, é tudo aquilo que a gente faz para agradar a Ele. E isso reflete na minha atitude, o meu comportamento. No caso de vocês, na obediência aos pais, aos professores, se você é uma boa estudante. Isso se reflete no seu comportamento com as outras pessoas, se você respeita as outras pessoas, como Jesus respeitava, que Ele dá o exemplo pra gente. Isso é uma boa obra. Você está obedecendo o mandamento dele. Então, a boa obra não é você, eu vou fazer o bem lá naquele lugar.
Não, é você fazer o bem a todo momento. Você faz o bem para você e, consequentemente, para as outras pessoas também você vai fazer esse bem. Você sendo essa luz, você vai estar influenciando outras pessoas também a quererem ser como você. E se ele fala, vejam as suas boas obras, é porque tem gente olhando, hein? Ó, estão de olho em você. O tempo todo. Tem um monte de par de olhos aí em cima de você. Estão te olhando. Estão te olhando. Estão vendo as suas obras. Mesmo que você fale assim, ninguém me vê, sou invisível, insignificante, o menor da minha casa. Tem um monte de gente olhando, porque você tem luz. Você tem luz. Então, ver as boas obras, qual é a maior obra? É a que Deus faz dentro da gente. Essa é a maior obra que existe. O maior milagre que maior existe. milagre. E essa obra é exatamente o que as pessoas vão ver de diferença. Os que estão lá, o caos, sem forma e vazio, começam a ver, peraí, essa pessoa é diferente, esse adolescente é diferente. Tem algo aí sendo construído dentro dele, é interessante, e eles estão te observando, mesmo que você pense que não. Então, que brilhe a vossa luz, não se esconda, não tenha medo. Você foi chamado para ser sal e para ser luz. A gente se encontra semana que vem, se Deus permitir. Deus abençoe. Tchau, tchau.